Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo eu quero mostrar como que faz a importação de um arquivo INP para os sólidos. Esse INP, no caso, é do EPANET, tá? Porque tem o INP do SWMM também. Então, a primeira coisa que você tem que ter é uma lista de materiais com as peças, enfim, para poder importar. Então, a gente vai fazer isso. Primeira coisa, importar os estilos. Eu vou usar aqui um desenho que eu estou usando de base para desenvolver o programa, então eu vou achar aqui em Programas, Sólidos, Bomba A. Esse daqui tem já várias peças feitas neles, então eu vou importar a lista de materiais. Eu não preciso vir aqui e selecionar os dispositivos em si, eu vou usar só a lista de materiais, porque daí ela importa esses nós também, ok? E vou pedir para que ele importe essa lista de materiais. Muito bem, importou a lista de materiais, ela vai vir para cá, já com os dispositivos, né? Tubo, válvula, bomba, cruzeta, conexão, enfim. O próximo passo é dizer para o EPANET como que ele entende um determinado dispositivo para uma peça dessa lista de materiais. Então, por exemplo, eu tenho aqui um INP que eu peguei de um amigo meu, aí, o Ernestino, e aqui acontece o seguinte, tem a rede lançada, tal, mas para os sólidos entender que esse determinado tubo tem um determinado diâmetro, o que é que eu faço? Eu venho aqui no Edit, Select All, Edit, Group Edit, né? E escolho, por exemplo, os tubos. Os tubos que têm diâmetro igual a 100, eu peço para ele escrever na tag o seguinte, DN 100, um texto. Esse texto eu vou usar para vincular na lista de materiais uma determinada seção, tá certo? Então, fiz isso, aqui no caso ele digitou 34 arquivos, daí você vai lá e Export, Network, salva por cima. Isso aqui é só para ele adicionar a tag para que o programa entenda qual é a seção típica que você usou em cada tubo, cada elemento, tá certo? Agora você vai voltar lá no Civil 3D e vai pedir as propriedades aqui do EPANET na parte de importação. Tem que ter uma rede onde o programa vai desenhar a rede do EPANET. Então, eu vou escolher aqui uma nova, que eu vou criar uma rede pressurizada, né? E nessa rede eu vou dizer o seguinte, ó, eu quero a superfície terreno, certo? Não tem nenhum alinhamento aqui. Esse terreno vai servir para ele colocar a referência nos dispositivos, tá certo? E também vou escolher aqui a lista de materiais também já, porque de repente lá na frente eu posso querer fazer alguma edição, então tem que ter uma lista de materiais. Coloquei a rede, eu tenho que dizer agora para o programa qual é a conversão dos links para seções típicas dos sólidos. Então eu vou vir aqui e vou pedir, ó, liste as descrições daquele arquivo que você acabou de salvar. Então, esse daqui. Ele vai me dizer assim, ó, existem tubos, porque eles podem ser tubo com válvula, bomba, uma série de coisas. Eu quero então os tubos que tenham a tag DN100, que eu coloquei lá no INP. Agora aqui eu venho e escolho, eu quero que você coloque o PVC 100. Certo? Isso daqui faz com que venha todas as propriedades do tubo. Então, rugosidade, coeficiente do Hazen-Williams, do Darcy-Weisbach, enfim, tudo aquilo lá você vai configurar aqui primeiro, né? Pronto. Agora eu já sei que quando tiver um DN100 é para criar esse dispositivo. Quando eu estiver falando dos nodes, os nodes aqui no caso, ele já listou também. Só que o EPANET é bem simplório nesse ponto aqui. Então, ele só existe junção, reservatório e tanque. Junção pode ser T, curva, cruzeta, qualquer coisa. Então, a princípio, você vai colocar a cruzeta, porque eu não sei se é uma curva, é um tanque. Depois eu vou mostrar como que faz para que o programa entenda. Pelo menos nesse modelo aqui é onde eu tenho separado cruzeta, curva, tanque, T, enfim. Então, se é uma junção qualquer, de qualquer tipo, coloque uma cruzeta, a princípio. Aqui o tanque tem um elemento para tanque. Então, tanque. Tanque é o reservatório elevado, tá? Tag aqui eu não preenchi, porque só existe tanque e junção, então não precisa preencher nada. Deu um OK, deu um OK. Aqui você configurou o template de importação. Agora você vai pedir sim para importar os estilos.
na verdade devia ser importar a rede, mas enfim, é porque você pode importar as curvas, os padrões, enfim, esse tipo de coisa. Clicou OK, ele vai perguntar qual é o arquivo, é aquele. Aí ele vai escanear o documento, né? Então ele listou os nodes, daí ele vai listar os links, está correndo aqui a barrinha, vai listar os links e vai importar o desenho para dentro do Civil 3D. Note que esse retângulo amarelo que aparece aqui é a superfície, tá? Então é uma superfície que está aí por baixo. Depois que ele terminar a rede, ele demora um pouquinho porque o regen do AutoCAD é um pouquinho demorado mesmo, tá? Aí no caso ele já importou a rede, o problema está no regen só, mas não é nada muito demorado não. Pronto, importou a rede e agora vamos analisar o que é que o programa fez. Veja que ele colocou cruzeta em tudo, porque ele não sabe se é uma junção, o que é isso daí. A outra coisa que ele faz, tá vendo que aqui ele colocou cruzeta nesses pontos? Vamos dar uma olhadinha no INP como que ele é. Na verdade, nó não é todo mundo. Alguns são vértices. Então, por exemplo, o que está aqui ó, do pipe P4, ele tem 2 vértices com 2 nós aqui. Só que isso não existe lá no projeto na vida real. Onde tem esse vértice é para ser uma curva, por exemplo. Então, o programa substituiu. Agora, analise o seguinte. Sempre que o elemento de junção tem só 2 nós, na verdade ele é uma curva e não uma cruzeta. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pedir para que ele filtre tudo conexão que tenha a propriedade de entrada e saída com igual a 2. Então, ele vai perguntar assim, ó, sempre que você tiver Connected Device, eu ainda não traduzi aqui, mas dispositivos conectados, a contagem disso daí for 2, significa que isso é uma curva. Então, filtrou, pegou todo mundo que tem só 2 conexões. Agora, eu posso vir aqui na seção, né, objeto, estilo, seção, em vez da cruzeta, coloque a curva. Aqui ele está chamando de curva DN200 porque é o valor por padrão, tá? Mas do jeito que eu montei a curva, ele vai atribuir o diâmetro da curva igual ao diâmetro do tubo conectado, tá? Então ele vai pensar em um pouquinho e vai fazer a substituição desses dispositivos ali. Pronto, substituiu pelas curvas, perceba que ele já entendeu que as rotações também têm que ser calculadas, tá? Onde ele substituiu por curva. E quando tem 3 pontos? Quando tem 3 pontos seria um T, então a gente vai fazer a mesma substituição. Eu vou pegar aqui nas conexões, aqueles cuja entrada e saída, connected, count igual a 3. Nesse caso ele vai pegar os que têm 3 pontos. São alguns, eu vou substituir isso daqui na seção por um T. E vou dar um OK. Ele vai pensar e vai substituir esses dispositivos por um T. Pronto, substituiu. Agora vamos dar uma olhadinha lá. Perfeito, substituiu a conexão por um T. Agora, como é que o programa sabe que ele tem que rotacionar os dispositivos para um determinado ângulo? Bom, ele analisa os tubos que estão conectados lá e faz essas transformações dentro do modelador, tá? Não é nada com código assim por dentro dos sólidos, é um código que está dentro do modelador. Então, se eu pegasse aqui, por exemplo, na cruzeta, né, a cruzeta ela só precisa verificar o diâmetro e o ângulo de rotação. Então, vamos dar uma olhadinha como é que a cruzeta faz isso. Está aqui o desenho da cruzeta, né? Então, está ali, ó, ela é oca por dentro, como deveria ser e tal. Então, ela faz o seguinte, primeiro ela olha as variáveis, ó, calcula o ângulo. Primeiro ela inicializa uma variável aqui, ó, ângulo corrente igual ao ângulo que tem agora. O diâmetro corrente, ele coloca 0. Daí você já vou entender por quê.
Aí ele vem aqui para calcular o ângulo, ó, tem um fluxograma dentro de um try-catch. Por que dentro de um try-catch? Porque no modelo não vai ter nenhum tubo conectado. Então ele vai causar um erro dizendo, ó, não tem tubo conectado. Então você coloca dentro de um try-catch para evitar esse erro aí. Aí você vai fazer o seguinte, inicializei aqui uma contagem de tubos igual a 0 e um comprimento igual a 0. Aí pega no enésimo tubo a propriedade eixo 3D. Que vai me dar o eixo do tubo lá, é uma polilinha, né? 3D no caso. Daquele tubo, calcule o diâmetro, né? Obtenha o diâmetro e verifica se essa variável que você acabou de obter for maior do que aquela variável do diâmetro do tubo, né? Ele coloca aqui. Então, ou seja, quando eu faço math.max aqui, ele está calculando, ó, é maior, então substitui. É só isso. Aí incrementa. Aí ele vai fazer um outro teste aqui ainda. Ó. Se o comprimento do tubo for maior do que esse comprimento aqui, que eu inicializei como 0, então seta nessa variável comprimento esse valor. Para que isso? Isso eu estou pegando o tubo mais comprido, né, que está conectado com a cruzeta. É só isso. Depois que eu peguei o tubo mais comprido, ele calcula. Ó, se eu... Aí eu vou colocar desse jeito que fica mais fácil de enxergar. Se o start point daquele eixo está mais perto da posição da cruzeta do que o end point daquele eixo, então escolha o end point, se não o start point. Ou seja, eu estou pegando o ponto mais distante da cruzeta. Feito isso, eu vou calcular o ângulo. Para calcular o ângulo, eu faço o seguinte. Ó, do ponto de inserção da cruzeta, eu pego um vetor até o ponto mais distante. Tem o vetor. Desse vetor, eu calculo o ângulo no plano x e y. E feito, é só isso. Isso daqui faz calcular o ângulo para o tubo mais comprido. Depois que ele calculou o ângulo para o tubo mais comprido, ele vem aqui e arbitra. O ângulo da cruzeta é o ângulo para o tubo mais comprido. Fim. Tá? Depois, ele faz o mesmo ajuste com o diâmetro aqui, olhando, ó, o diâmetro atual da cruzeta, que lá na lista de materiais era 200, é diferente do diâmetro que você calculou aqui, então arbitre aquele valor para ele. Isso acontece aqui. Ó. Cur dn, que inicializou como 0, é maior do que 0, significa que ele achou um tubo conectado e esse tubo tem um determinado diâmetro. Então arbitre esse novo valor para o diâmetro da cruzeta e daí para frente só desenha ela e fim. Tá certo? Para conexão de curva, tem também uma coisa desse tipo. O que é que ele faz? Ele verifica os dispositivos conectados, daí ele verifica qual é a deflexão entre eles e aplica. E faz a mesma coisa com o diâmetro. A última coisa que ele faz é olhar para o reservatório. O reservatório só precisa olhar aqui a inclinação. Então, agora, se eu pedisse para visualizar isso daqui em 3D, eu vou desligar aqui a superfície, porque não vem muito ao caso. Né? Mas está ali. Ó. Ah, sim, esse aqui é o 2D. Né? Eu tenho que aqui. Ó. Então, está aqui o meu reservatório. Vamos dar um Visual Style, conceitual. E está aí, ó, o meu reservatório. Você pode discordar do meu modelo de reservatório, não tem problema. Mas vamos dar um orbit aqui. Ó. Tem ali o negócio e tal. Tem as conexões. Tá certo? Aí vai ter algumas considerações que você vai ter que fazer também. Lá no EPANET, você atribui às junções uma determinada elevação. Aonde que você leu essa elevação? Provavelmente na superfície. Tá? Eu vou fechar aqui um pouquinho. E daí vai acontecer o seguinte aqui no Civil 3D. Como eu arbitrei na rede, na hora de importar aqui no EPANET, propriedades, essa rede aqui, ó, eu arbitrei nela que ela tem uma superfície. Tá aqui, ó, terreno.
Nesse caso, ele vai atribuir as cotas dos dispositivos em função dessa superfície. Mas de que maneira? Se eu pegasse, por exemplo, esse T que está aqui e vou lá em propriedades, superfície, sobre elevação está zerado. Significa que ele está colocando todos os dispositivos exatamente na cota da superfície. Mas isso não é verdade. Lá você vai querer enterrar a tubulação, digamos, 1 metro abaixo da superfície. Então, você poderia fazer o seguinte. Você pegaria todos os dispositivos, né, que são conexão pressurizada, por exemplo. Peguei todas, tá vendo? E vou dizer o seguinte, sobre elevação é igual a menos 1. Vou enterrar 1 metro, por exemplo. Ele vai pensar e vai baixar todos os dispositivos em 1 metro. Tá? Aí agora você poderia fazer a análise lá de perfil, cobrimento, não sei o quê, porque uma coisa é você chegar lá no EPANET e dizer que aqui tem um nó, aqui tem outro nó, e beleza. Mas e o perfil disso daí? Né? Será que aqui no meio o tubo não está sendo desenterrado? E se está sendo desenterrado, você não teria que colocar uma curva aqui, alguma coisa desse tipo? Aí o que ia acontecer? Aquele nó que você não criou aqui no EPANET, que agora virou uma curva, entra na lista de materiais como uma curva que é necessária. O vértice lá no EPANET não te diz que é uma curva que você vai ter que colocar. Então, você teria que fazer isso manualmente. Né? Então, você poderia vir agora aqui no View, Visual Styles, 2D Airframe, para não pesar demais, né? View, 3D Views, Top. E, por exemplo, pegar um perfil desse tubo, daqui do começo até lá no final. Como que seria isso? Você viria aqui no Sólidos e criar perfil, criar alinhamento, criar Create Align. Aí ele vai perguntar, selecione um dispositivo, digamos esse aqui. Selecione outro dispositivo, digamos esse aqui. Ele vai procurar a rota mais curta entre esses dois dispositivos, que pode ter várias rotas, no caso ele escolhe a mais curta. Eu vou querer que ele crie também o perfil da superfície naquele terreno, vou querer que ele crie... Band 7 aqui está com standard, não vem muito ao caso, mas você poderia configurar isso também. Tá? Então, sobrescrever alinhamento não precisa, ok. Aí ele vai perguntar, ó, ele desenhou o alinhamento, selecione o ponto de inserção do perfil, por aqui, por exemplo. E pronto. Então, ele começou lá, veja que ele vai desenhar, aqui ele está com um desenho deformado, tá? Não tem problema, você pode desdeformar isso daí. Mas, enfim, eu coloquei aqui o tubo com aquele 1 metro de profundidade, coloquei esse ponto com aquele 1 metro de profundidade, veja o que acontece no meio do tubo. Isso daqui é aceitável? Né? Você que vai me dizer, você projetista que vai me dizer. Agora eu tenho aqui nesse ponto, vamos ver, Profile, Add Labels, profundidade desse cara neste ponto até aqui. Eu estou com a minha rede de água enterrada em 2 metros. Não me parece muito interessante isso. Me parece que essa rede deveria ter um ponto aqui. Enfim, agora você teria que olhar lá no tubo, quebrar ele, colocar um ponto aqui, né? Talvez rodar isso novamente lá no EPANET. Enfim, você teria que fazer a sua mágica aqui. Como que você faria isso? Preciso exportar lá para o EPANET novamente para calcular tudo? Não. Se você olhar aqui no EPANET, você vai ver que não tem só propriedades para importar. Tem todas as propriedades que tem lá no EPANET para calcular. Então, se quer colocar aqui a fórmula da perda de carga, coloque. Gravidade específica. Todos os dados que aparecem lá no EPANET aparecerão aqui também para que você possa fazer o cálculo direto aqui dentro dos sólidos. Então, se viria aqui em EPANET, manda calcular, ele vai pensar e pode dar algumas mensagens aqui na linha de comando. Tá? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Beleza? É isso daí.